ele foi um dos mais completos artistas do século XX no Brasil. Como compositor, foi autor de mais de 200 músicas, entre as quais sucessos como Ai Que Saudade da Amélia, Atira a Primeira Pedra e Aurora. Como ator, participou de novelas importantes na antiga Rádio Nacional e também na TV Globo, onde atuou em Pecado Capital, Dancidez e outras. O centenário de nascimento do advogado, compositor, ator e político Mário Lago é o tema de hoje do programa De Lá Pra Cá. Mário Lago morava aqui, na Rua da Relação, no centro do Rio de Janeiro, quando, aos 12 anos, ele viu um preso político ser atirado pela janela e morrer. Data desse momento o seu compromisso com a justiça social no Brasil. Mário Lago foi um ator, um autor, um músico talentosíssimo, mas ele foi, sobretudo, um militante político e até o final de sua vida. Mário Lago nasceu no Rio de Janeiro no dia 26 de novembro de 1911. Foi advogado, poeta, radialista, letrista e ator. Compôs sambas como Ai Que Saudades da Amélia e Atire a Primeira Pedra, ambos em parceria com Ataúfo Alves. Mário Lago foi compositor, autor, ator, enfim. Qual você acha a principal característica do Mário? Olha, dentro desse painel tão múltiplo, esses campos que ele passeou por todos, né, em história política e cultural do país, eu acho que um dado que me chamou a atenção é o fato dele ter sido boêmio, ter uma vida boêmia intensa, junto com uma militância política intensa. Então, eu acho que isso é uma singularidade da vida do Mário Lago que torna o Mário uma pessoa cativante, interessantíssima e também, eu acho, até esse exercício da cidadania, essa capacidade de se interessar pelo outro, de conversar pelo outro. Ele diz que a época dele era uma época de conversa, de entrar em contato com as pessoas. Então, eu acho que esse trânsito entre a cultura boêmia e a cultura da militância política é um traço maravilhoso da vida do Mário Lago. Mário Lago teve seu primeiro poema publicado aos 15 anos. Durante a década de 1930, a Faculdade de Direito da capital da República era um celeiro de arte aliada à política, onde estudaram Mário Lago e seus contemporâneos Jorge Amado, Lamartine Babo, entre outros. Ricardo Cravo Albim, você que, enfim, é um grande conhecedor da história da música, um grande pesquisador, enfim, uma pessoa que está muito ligada à música e que também esteve ligado ao Mário Lago. Conta um pouco as histórias do Mário aqui na Rádio Nacional. Anselmo, ambos cresceram juntos. A Rádio Nacional, inaugurada em 1936, viu o Mário Lago desabrochar. Primeiro como radioator, simultaneamente como escritor. Mário era formado em advocacia como Maria Barroso, como Mário Reis. Enfim, era a elite da música popular. A raia mais miúda, a mais negra, mais miscigênica, essa não tinha formação, senão quando tinha formação primária, secundária e tal. Mário não, já era formado, doutor, pela Faculdade de Direito. Isso fez com que, evidentemente, ele fosse um grande escritor. Ele fazia, nesta casa, novelas, fazia programas para auditório e programas de não auditório e fazia, sobretudo, radioteatro.
a voz do Mário Lago era uma das vozes mais bonitas da era do rádio. Uma voz forte. E ele, sabe o que é que ele gostava? Ele me confidenciou de fazer o vilão. É mesmo. Ele curtia isso nas radionovelas. Curtia e me dizia uma coisa, mas por que o vilão, Mário? O vilão porque eu faço com toda a ênfase pela minha fúria política. O vilão é odiado, como eu odeio essa burguesia que domina o país. Depois de 30 anos no circo, a gente tem um instinto para adivinhar quando está na hora de entrar no picadeiro. Naquele dia eu estava adivinhando. Que Rio de Janeiro era esse? Que época era essa? Olha, o Mário nasceu em novembro de 1911, né, e morre em 2002. Então, eu acho que a história do Mário é a história de um século, da nossa história política e cultural. E o Mário viveu, pode-se dizer que o Mário foi um carioca da gema perfeita, ele tinha muito orgulho disso. Ele nasceu na Rua do Senado, que na época era considerado o coração da cidade, daí esse termo, e ele assumia com muito orgulho essa identidade, né, carioca da gema. Então, ele viveu essa Lapa, né? O pai do Mário Lago era o maestro Antônio Lago, que tinha um circuito pelo Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Ele tocava no Teatro Municipal, tocava nos grandes clubes de alta sociedade, mas tocava em qualquer bar da Lapa, qualquer cabaré. Então, ele passa muito, eu acho, que essa cultura, essa aventura, esse submundo. Apesar da mãe não querer que ele fizesse parte desse mundo, o pai passa, seduz com as suas histórias, né? E a mãe querendo que ele fosse diplomata e advogado, mas ele escolhe essa carreira. Teve uma influência também muito interessante do avô, que era italiano, né? Então, o avô é o Croccia, o Giuseppe Croccia, e ele é um anarquista convicto. Então, foi muito interessante que ele que leva o Mário Lago para conhecer a cidade do Rio de Janeiro. Ele passeava por todo o Rio, acompanhou as obras do desmonte do Morro do Castelo, participava das discussões populares, e o Mário ali ao lado. Foi aos Chopos Berrantes, que era um lugar da boemia carioca. Ele, garoto, ele acompanhava o avô. Essa rua fosse minha, eu mandava lá brigar, com pecinhas de brilhante, pra meu bem passear. Essa rua fosse minha, eu mandava iluminar, uma luz que eu roubaria de uma noite de luar. Essa rua fosse minha, eu mandava lá brigar, com pecinhas de brilhante, pra meu bem passear. Essa rua fosse minha, eu mandava iluminar, uma luz que eu roubaria de uma noite de luar. Gilberto, você chamou Mário Lago para fazer Dancing Days, que foi uma novela que fez muito sucesso. Por que você chamou o Mário? Eu precisava de um homem mais ou menos da idade dele que representasse a velha Copacabana. Ele era um nostálgico do bairro de Copacabana dos anos 40, 50. Ele tinha, o personagem tinha organizado um famoso baile de debutantes no Copacabana Palace e tal. E eu achei que não havia nenhum ator que pudesse tão bem representar essa Copacabana glamurosa. O papel se chamava Alberico e eu acho que ficou bem marcante. Caraca, seu Alberico, se eu soubesse que o senhor era capaz de fazer essas coisas assim, eu não ia deixar a Marisa ter desistido daquele baile de formatura nunca. Obrigado. Mais tarde, voltei a trabalhar com ele numa novela em que ele fez um papel um pouco inspirado no velho Goriot do Balzac, que era o homem de quem as filhas tinham vergonha. Eu botei um cozinheiro e a filha, eu botei uma filha só, o do Balzac é que tinha duas. A filha não gostava de que soubessem que ela era filha do cozinheiro. Era a vilã da novela, Teresa Raquel, que aliás deu um banho. Daí em diante, por acaso, não voltei a trabalhar com Mário Lago, mas se ele não tivesse morrido, certamente teria trabalhado mais, porque foi um dos meus atores preferidos.
Eu vou me sentir tão sozinho aqui. Que isso, de vez em quando eu venho visitá-lo. Você tem certeza que vai estar bem numa pensão em Teresópolis? Dirigir uma pensão, uma coisa tão sem glamour. Pode ser sem glamour, mas me dão casa, comida e roupa lavada. É nada, Guilmon. É esse lado artista que vai fazer ele largar direito e começar a escrever? Como é que foi essa iniciativa? Com certeza. Ele, como ele disse, né, ele resolveu cumprir um sonho da família, da mãe principalmente, que era ser advogado, doutor. Depois ele percebe que não era isso que ele queria, era o lado da boemia, das ruas, e ele tinha um dom muito grande para a escrita. Eu acho que o Mário Lago é um grande poeta. Ele escreveu vários livros, além das biografias, ele pesquisou sobre o Chico Nunes, que é um poeta, um repentista de Alagoas. Ele escrevia poesias, então ele tinha o dom da escrita muito grande. Então ele começa escrevendo peças para o teatro. Daqui a pouco ele começa também a ser compositor, e depois autor também, ator. Então ele tinha esse circuito, né, de linguagens, né? E não esquecer que o Mário Lago, muitas pessoas não sabem, ele fez cinema novo. Fez São Bernardo, ele participou do filme do Glauber Rocha, Terra em Transe, O Padre e a Moça. O Padre Novo chegou. Ele está extrunção? Não sei. O Padre Antônio estava se confessando com ele. Sabe o que o Padre Antônio disse na hora da confissão? Seu nome. Mariana. Estava contando alguma coisa que fez com você. O quê? Como é que eu vou saber? Eu não ouvi. Só você e ele é que sabiam. Agora o Padre Novo também sabe.